Na página 64 do material didático, nós temos a segunda aproximação e nesse vídeo, então, nós veremos aqui a segunda aproximação e a terceira. Eu não quero ficar perdendo muito tempo com as aproximações, apenas apresentar que existem essas técnicas, porque o objetivo maior nosso mesmo vai ser sempre trabalhar usando datasheets, né, no modo mais real, ok? Só para saber que às vezes é possível aplicar os modelos ideais e tem 3 tipos de aproximação. Então, porque é muito simples também, né? Não preciso ficar... Ok? Então, a segunda aproximação, ela é uma chave, mas insere com uma fonte, com uma tensão de 0,7, representando aqui a barreira de potencial do diodo, ok? Então, quando está polarizado reversamente, é uma chave aberta, né? Mesmo que eu tenha a fonte aqui, mas se eu abrir a chave eu não tenho corrente nenhuma circulando, ok? Uma chave aberta ainda. Mas se tiver polarizado diretamente, ele é uma chave fechada, mas existe uma queda de 0,7, né? Existe uma barreira, que é uma fonte, representando uma barreira de potencial. Então eu tenho o 0,7 que fica nele, somente o 0,7, ok? Então ele mostra aqui, ó, como no caso anterior, ele mostra um exemplo aqui, ó. Ele fala, ó, na segunda aproximação, aquele exemplo que ele tinha dado anterior. Então, os meus valores, se você se lembra aqui. 10 volts, né? E 1K. Só que aqui é a segunda aproximação. Ele está polarizado diretamente. Então, a segunda aproximação eu vou ter aqui uma chave fechada e uma bateria, né? Ela vai estar configurada, vai estar conectada, invertido dessa fonte aqui, né? Para ter a queda mesmo. Então, qual é a tensão que vai ter aqui na carga? Seria os 10 volts menos o 0,7, né? Que fica no diodo ideal da segunda aproximação, né? Que ficaria em cima dessa fonte, né? 0,7 fica na fonte, eu tenho 10 volts aplicado, então fica 9,3. Aí, ó, a tensão lá na carga é igual a 10 menos o 0,7, então eu tenho 9,3 aqui. Se eu quiser achar a corrente aqui, então eu tenho a tensão já 9,3 e tenho a resistência, eu calculo a corrente. Então, se eu dividir 9,3 volts por 1K, eu tenho 9,3 mili, ok? Só que aqui ele pede também para a potência, né? A potência. Então a gente sabe qual é a potência que o diodo está dissipando, ele fala. Então a gente sabe que nesse caso, a segunda aproximação é 0,7 o potencial, e como que ele vai ficar em série com essa carga, a corrente é a mesma que nós achamos. Então, 9,3 mili vezes 0,7, eu tenho 6,51 miliwatts. Ok? Então essa é a potência que esse diodo ideal da segunda aproximação estaria dissipando, ok? Aqui ele fala naquele segundo caso, né? São os mesmos valores ainda, mas para a gente usar a segunda aproximação aqui, né? Então a gente achou lá o VTH, no mesmo caso, né? Achou o TVNAN ali, só que aqui onde eu vou substituir que era somente um curto, eu tenho, na verdade, um curto por estar polarizado diretamente, mas eu tenho uma queda de 0,7, uma fonte aqui, né? Ok? Então a tensão aqui ele vai falar que a corrente na carga, né? Corrente na carga, porque a corrente na carga vai ser a tensão total dividido pela soma, né? A tensão total menos o 0,7 dividido pela soma das duas resistências, 3K, né? O RTH do TVNAN e mais que é 2K e mais 1K aqui da carga, 3K. Então 12 menos 0,7, ó lá, 12 menos 0,7, né? Dividido por 3K. Então a corrente total do circuito aqui é 3,77, ok? Miliamperes. Então se eu tenho também que essa é a corrente total, se eu quiser saber a corrente que está na carga, né? Então eu pego a corrente multiplicado, né? A corrente multiplicado lá, o 3,77 miliamperes, multiplicado por 1K, eu vou ter 3,77 volts aqui na carga. Então achamos a corrente, né? E a potência e a tensão sobre a carga. Agora ele quer saber a potência. Então, se eu tenho lá uma barreira de 0,7 na segunda aproximação, então 0,7 vezes a corrente que passa, que é 3,77. Então, 2,64, ok? Miliwatts está dissipando nesse exercício. Então, é isso, né? É tranquilo, né? Essa segunda aproximação. Vamos ver, vamos dar uma olhada na terceira. A terceira aproximação, essa é a representação dela. Então ela continua sendo uma chave. Se tiver polarizado reversamente, a chave está aberta. Se tiver polarizado, a chave está fechada.
mas ela tem o potencial, a queda lá do 0,7, representando o potencial, só que ela tem uma resistência do RB em série, né? Aquela book resistance, né? Uma resistência lá. Então ele tem uma resistência. Então por isso que às vezes eu acho que usar, que nem no caso da terceira aproximação, você teria que saber mais ou menos, né? Você teria que saber ter o datasheet até para você saber mais ou menos naquela região linear, saber o book resistance para eu depois trabalhar na terceira aproximação. Aí eu acho que não compensa no caso, mas é uma técnica, só vão passar por ela. Então você tendo mais ou menos a resistência de book, né? Então vocês têm uma certa inclinação aqui. Então fica cada vez chegando mais próximo do modelo real, né? Ok? Então essa é a técnica da terceira aproximação. Então, de vez de substituir, se tiver polarizado diretamente, é um curto, mas eu tenho 0,7, mas eu tenho uma resistência, tá bem? É isso que ele faz. Então, pegando o primeiro exemplo ainda lá que ele resolve, então é o seguinte, está polarizado diretamente, certo? Então eu vou ter uma chave fechada, então o circuito vai tá funcionando com a chave fechada, não representa a chave, mas é um curto aqui, eu tenho o potencial de 0,7 e ele fala aqui que ele vai ter uma resistência de buck de 0,23 ohms, ok? Ele vai falar um determinado momento aqui que a resistência de buck aqui é 0,23, tá aqui um dado aqui ele fala aqui, ó, que a resistência de Book resistência é 0,23, então ele pede lá a tensão, a corrente e a potência do diodo. Então, substituindo na terceira aproximação a queda de potencial, a resistência de Book resistance, né, que é 0,23, então eu tenho que calcular agora. Então, qual é a corrente que está passando nesse circuito aqui, que vai ser igual a corrente na carga? 10 volts menos 0,7, né? Aí eu acho o potencial aqui dividido pela soma de 0,23 ohms por 1K. Então é isso aqui, ó. A resistência total vai ser 10 ohms mais a resistência de Book, 0,23. Então eu tenho lá que 9,3 é o que está aqui em cima, dividido pela soma das duas resistências. Eu achei essa corrente aqui, ó, 0,909 ampere, né? Quase 1 ampere aqui. Aí, se eu achei a corrente e eu tenho a tensão no diodo ali, né? Então eu acho que a minha tensão na carga, se eu tenho a corrente dela e eu tenho a resistência da carga, eu acho aqui a minha tensão sobre a carga. Então é assim que aí ele vai simular aqui também no LT Spice, né? Então, mostra uma simulação, mas enfim, são os métodos. Então eu não vou ficar me estendendo aqui porque eu quero dar continuidade. O próximo tópico provavelmente já é. Então aqui só concluindo, aqui ele passa um resumo, então um sumário, que nós vimos assim as aproximações do modelo, né, do modelo. O primeiro modelo, né, para o modelo ideal é somente uma chave fechada, ok? Na segunda aproximação, né, eu tenho aqui a chave, mais o mesmo conceito da chave, mas eu tenho em série ainda uma bateria com 0,7 representando a tensão de potencial, né, que eu tenho que vencer de 0,7, ok? Na terceira aproximação, ele é uma chave ainda mais com representando aí a bateria, representando o potencial de 0,7 que eu tenho que vencer, mas ele considera uma resistência, um Book resistance, resistência interna, né? Uma resistência interna que é definida para ter uma inclinação ali no gráfico aqui, então mais aproximando ainda, cada vez se aproximando mais do modelo real, ok? Esses foram os tipos que nós vimos então. Porque o próximo tópico, nós vamos entrar aqui, que ele fala sobre troubleshoots, eu não vou me estender, mas ele já começa a entrar aqui sobre leitura de datasheet. Esse é o ponto que nós vamos tá caminhando aqui, ok? Então, agradeço a atenção, muito obrigado.